Déficits e superávites orçamentários do governo. Um assunto constante do debate político é a situação do orçamento governamental, e é bem polêmico, principalmente no caso brasileiro. Lembre-se de que um déficit orçamentário, então, lembrando, o governo ele não tem prejuízo, ele tem déficit. Ocorre quando o governo gasta mais que arrecada em impostos. O governo financia seus déficits orçamentários tomando empréstimos no mercado de títulos, e o acúmulo de empréstimos do governo é chamado de dívida pública. Já um superávit orçamentário, que se dá quando a receita tributária do governo é maior que suas despesas, pode ser usado para pagar parte dessa dívida pública. Se a despesa do governo for exatamente igual à sua arrecadação tributária, dizemos que o governo está com o orçamento equilibrado. Então, gastos maiores que arrecadação, déficit. Arrecadação maior que gastos, superávit. Arrecadação igual a gastos, orçamento equilibrado. Imagine que o governo comece com um orçamento equilibrado, e então, por causa de um corte de impostos ou um aumento das despesas, passe a incorrer em déficit orçamentário. Podemos analisar os efeitos do déficit orçamentário seguindo os 3 passos no mercado de fundos de empréstimos, como ilustra a figura 4, que daqui a pouco a gente vê. Então vamos lá. Primeiro, qual curva se desloca quando o governo começa a apresentar déficit orçamentário? Lembre-se de que a poupança nacional, que é a fonte de oferta de fundos para empréstimos, é composta pela poupança privada e pela poupança pública. Uma alteração no equilíbrio orçamentário do governo representa, portanto, uma alteração na poupança pública e, portanto, na oferta de fundos para empréstimos. Então, se a oferta total de fundos de uma economia é poupança privada mais poupança pública, a partir do momento em que o governo passa a incorrer em déficit, some a oferta de poupança pública. Ok? Até aí, esse é o detalhe, é o aspecto, o elemento-chave que você precisa ficar atento. Com o déficit orçamentário não influencia o montante que as famílias e empresas desejam tomar emprestado para financiar um investimento a qualquer taxa de juros dada, portanto, esse movimento, de déficit não altera a demanda por fundos de empréstimos. Segundo, em qual direção a curva de oferta, portanto, se desloca? Quando o governo incorre em déficit orçamentário, veja, a poupança pública ela passa a ser negativa, aquilo que a gente falou, some a poupança pública, ela fica negativa, mas isso vai reduzir a poupança nacional. Então, se eu tenho de que a fonte de oferta de fundos é composta por poupança privada e poupança pública, a partir do momento em que o Estado entra em déficit, a poupança pública some e ela passa a ser um número, portanto, negativo, e isso reduz a poupança nacional como um todo. Em outras palavras, quando o governo toma empréstimos para financiar seu déficit orçamentário, reduz a oferta de fundos para empréstimos disponíveis para financiar o investimento das famílias e das empresas. E esse argumento é muito utilizado aí fora, no mercado financeiro, quando nós temos momento como o Brasil viveu aí 2015, 2016, 2017, um desequilíbrio orçamentário. Então veja, em outras palavras, quando o governo toma empréstimos, ele pega empréstimos para financiar os seus déficits orçamentários, isso reduz a oferta de fundos de empréstimo, ou seja, reduz o dinheiro disponível para financiar o investimento das famílias e das empresas. Esse é o argumento desta teoria quando ocorre déficits orçamentários. Portanto, um déficit orçamentário desloca a curva de oferta de fundos para empréstimos para a esquerda, portanto, levando oferta 1 para oferta 2, como mostra a figura 4, que daqui a pouco nós damos uma olhada. Ok? Terceiro, podemos comparar o antigo equilíbrio com o novo. Na figura, quando o déficit orçamentário reduz a oferta de fundos para empréstimos, a taxa de juros, portanto, aumenta de 5% para 6%, porque você
Portanto, você está tendo um deslocamento ao contrário daquela figura número 2 que a gente viu na oferta. A oferta de fundos diminui. E ao diminuir a oferta de mundo com a mesma demanda, significa que os juros ele aumenta, ou seja, o preço do dinheiro aumenta, porque o dinheiro agora está mais escasso. Essa taxa de juros mais elevada altera o comportamento das famílias e empresas que participam do mercado de empréstimos. Mais especificamente, muitos demandantes de fundos para empréstimos são desestimulados pelas taxas de juros mais elevadas. Então, aumenta a taxa de juros, isso vai alterar agora o comportamento das pessoas que pegam empréstimos para fazer financiamentos, porque o dinheiro está mais caro, porque ele está, consequentemente, também mais escasso. Então, menos famílias compram casas novas e menos empresas optam por construir novas fábricas. A queda no investimento resultante da tomada de empréstimos pelo governo, isso aqui é chamado de deslocamento ou chamado de crowding out. E é representada na figura por um movimento ao longo da curva de demanda de uma quantidade de 1.200 bilhões em fundos emprestáveis para 800 de fundos emprestáveis. 800 bilhões. Ou seja, quando o governo toma empréstimos para financiar seu déficit orçamentário, isso desloca tomadores privados que estão tentando financiar investimentos. E esse é um argumento que 2015 e 2016, se não estou enganado, aparecia muito na imprensa brasileira, quando economistas que são defensores deste argumento teórico, desta forma de organização da economia, da forma de organização monetária, em que poupança é igual a investimento, realizam essa argumentação de que quando o Estado brasileiro está apresentando muitos déficits e se financiando no mercado cada vez mais, significa que ele retira do mercado privado a oferta de fundos para fazer investimentos, ok? Bem, antes de avançar, vamos finalizar aqui e daqui a pouco nós voltamos para a figura aí número 4. Portanto, a lição mais básica sobre os déficits orçamentários decorre geralmente de seus efeitos sobre a oferta e a demanda de fundos de empréstimos. Portanto, quando o governo reduz a poupança nacional por meio de um déficit orçamentário, a taxa de juros aumenta e os investimentos eles diminuem. Como o investimento é importante para o crescimento de longo prazo, os déficits orçamentários do governo reduzem a taxa de crescimento da economia. Você deve se perguntar, por que o déficit orçamentário afeta a oferta de fundos para empréstimos e não a demanda por eles? Afinal, o governo financia um déficit orçamentário ao vender títulos. Portanto, ele toma emprestado dinheiro do setor privado. Então, toda vez que o governo se financia e lança um título de dívida pública, ele pega aquela poupança do João que iria para o banco emprestar para um investimento, esse dinheiro ele agora vem para o governo financiar um déficit. Por que o aumento dos empréstimos do governo altera a curva de oferta, enquanto o aumento dos empréstimos feitos pelos investidores privados altera a curva de demanda? Essa é uma pergunta interessante. Então veja, por que o aumento dos empréstimos do governo altera a curva de oferta, enquanto o aumento dos empréstimos feitos por investidores privados altera a curva de demanda? Para responder essa pergunta, é preciso examinar melhor o significado de fundos de empréstimos. O modelo aqui apresentado usa essa expressão para se referir ao fluxo de recursos disponíveis para financiar o investimento privado. Assim, um déficit orçamentário do governo reduz a oferta de fundos de empréstimos. Um déficit orçamentário do governo reduz essa oferta de fundos de empréstimos. Se, ao contrário, a expressão fundo de empréstimos significasse o fluxo de recursos disponíveis oriundos da poupança privada, então o déficit orçamentário do governo aumentaria a demanda em vez de reduzir a oferta. Então, se você não entendeu, volta aí e escuta quantas vezes for necessário. Então, mais uma vez, o modelo aqui apresentado usa essa expressão para se referir ao fluxo de recursos disponíveis
para financiar o investimento privado. Assim, um déficit orçamentário do governo vai reduzir a oferta de fundos de empréstimos. Agora, se ao contrário a expressão representasse fundos de empréstimos, significasse o fluxo de recursos disponíveis que são oriundos da poupança privada, então o déficit orçamentário do governo aumentaria a demanda em vez de reduzir a oferta. Se mudássemos a interpretação da expressão, provocaríamos uma mudança semântica na forma como o modelo foi descrito, mas no fundo seria a mesma coisa. Nos dois casos, o déficit orçamentário do governo, portanto, estimula o aumento da taxa de juros, forçando os tomadores de empréstimos privados, que dependem dos mercados financeiros, a financiar projetos de investimentos privados a um deslocamento, ou seja, uma diminuição do investimento. Então, veja como, a partir desta análise teórica, isso aí produz esse movimento. Então, nos dois casos, o déficit orçamentário aumenta a taxa de juros, forçando os tomadores de empréstimos privados a financiar projetos de investimentos privados a um deslocamento, ou seja, uma diminuição do investimento. Agora que entendemos o impacto dos déficits orçamentários, podemos inverter nossa análise e observar que os superávites orçamentários do governo têm o efeito oposto. Então, quando o governo arrecada mais em impostos do que gasta, ele poupa a diferença, reduzindo parte da dívida pública. Esse superávit orçamentário ou poupança pública aumenta, portanto, contribui, portanto, para aumentar a poupança nacional. Assim, um superávit orçamentário aumenta a oferta de fundos para empréstimos, reduz a taxa de juros e estimula um investimento. Maior investimento, por sua vez, significa maior acumulação de capital e maior crescimento econômico. Então, os ditos economistas neoclássicos, muito ligados ao chamado mainstream econômico, muito ligados a essa agenda do consenso de Washington, e vocês estão vendo num manual de teoria econômica, num manual de introdução à economia, o primeiro manual que tanto economistas como profissionais das mais diversas áreas acessam para entender como funciona a economia, estão vendo aqui os argumentos que muitas vezes a gente encontra na televisão, ou seja, se o governo ele tem um superávit das contas públicas, ele tem um superávit orçamentário, isso aumenta o dinheiro disponível na economia, isso reduz a taxa de juros, isso estimula os investimentos, estimula o crescimento e assim sucessivamente. Então, veja que essa teoria reza essa ideia que nós vemos aí na imprensa em geral. Agora vamos voltar aqui rapidamente para analisar lá a figura número 4. Então, figura número 4, o efeito de um déficit orçamentário governamental. Então, quando o governo gasta mais do que arrecada em receita tributária, o déficit orçamentário resultante reduz a poupança nacional. Então, a ideia de que, portanto, o governo faz uso desses recursos da poupança nacional. A oferta de fundos para empréstimos diminui a taxa de juros. A oferta de fundos para empréstimos diminui e a taxa de juros de equilíbrio aumenta. Então, o déficit orçamentário faz com que a oferta de fundos para empréstimos diminua e faz com que a taxa de juros de equilíbrio aumente. Assim, quando o governo toma empréstimos para financiar seu déficit orçamentário, ele desloca as famílias e empresas que em outras condições desejariam levantar empréstimos para financiar investimentos. Então, partindo da ideia, como a gente já viu nos parágrafos, de que déficit orçamentário faz com que o governo, portanto, capture recursos que antes iriam para a iniciativa privada realizar investimentos. Aqui, quando a curva desloca-se de oferta 1 para oferta 2, a taxa de juros de equilíbrio aumenta de 5 para 6 e a quantidade de equilíbrio de fundos para empréstimos poupados e investidos vai cair de 1.200 bilhões para 800 bilhões. Ok? Então veja como isso aí cria. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui claramente, então, um déficit orçamentário faz o quê? Faz com que veja a curva de oferta como o déficit orçamentário como
um déficit orçamentário do governo faz com que o governo capture poupança privada, diminui a oferta de fundos disponíveis para empréstimos. Então isso desloca para cima e para a esquerda a curva de oferta de dinheiro, ou seja, a quantidade de dinheiro disponível no sistema financeiro para investimentos diminui. Então, um déficit orçamentário reduz a oferta de fundos. A curva de demanda continua a mesma coisa, porque um déficit orçamentário não muda o interesse das pessoas de investirem neste primeiro momento. Mas esse efeito por si só faz com que, portanto, com menos dinheiro e a demanda posicionada no mesmo lugar, faz com que, portanto, para emprestar, como eu tenho dinheiro escasso e para emprestar esse dinheiro escasso, os poupadores de recursos privados vão querer agora uma taxa de juros maior, portanto a taxa de equilíbrio aumenta. E taxa de juros maior faz com que também neste primeiro momento você tenha uma redução dos fundos para empréstimos que são disponíveis neste mercado. Então, claramente, por esta teoria, é claro que é preciso estudar críticas a esta teoria, estudar como outras linhas de pensamento econômico percebem este problema. Nesta teoria, o déficit orçamentário diminui os recursos disponíveis no sistema financeiro e cria certos constrangimentos na possibilidade de você realizar os investimentos privados. Ok? Pois bem, aqui o Mankiw agora coloca um estudo de caso, a história da dívida pública dos Estados Unidos. Qual é o tamanho da dívida do governo norte-americano? Lembrando que esse é um livro de 2014, a versão brasileira, mas ele é um livro lá de 2009, 2010, então esses dados já mudaram. Mas vamos ver. A resposta a essa pergunta varia substancialmente com o passar do tempo. A figura 5 mostra a dívida do governo federal norte-americano expressa como uma porcentagem do PIB. Ela mostra que a dívida pública flutuou de 0 em 1836 para 107% do PIB em 1945. O comportamento da razão entre dívida e PIB é uma medida do que está acontecendo com as finanças do governo. Então, é muito comum na economia essa comparação dívida, relação com o PIB. Então, o Produto Interno Bruto, que a gente já viu em outros capítulos aqui da seção de macroeconomia, de dados macroeconômicos do livro do Mankiw, e disponível já nas nossas videoaulas, isso mostra o seguinte. Então, é a comparação entre o que a dívida pública acumulada, o estoque de dívida, comparado com o PIB, comparado com a produção de riquezas. Então, veja. Como o PIB é uma medida aproximada da base tributária do governo, ou seja, o governo ele arrecada impostos a partir do que a economia produz de riqueza, digamos 15% do PIB, 20% do PIB, convém comparar também a dívida com o PIB. Então, a gente até pode mostrar aqui, então temos esse gráfico aqui, a figura 5, a dívida pública norte-americana. Então, a dívida do governo federal norte-americano, expressa aqui como porcentagem do PIB, variou substancialmente durante a história. Os gastos em períodos de guerra são normalmente associados ao aumento substancial da dívida pública. Então, aqui, veja um gráfico histórico muito interessante. E aí vem guerra revolucionária, aí você tem um estoque de dívida lá em zero no período aqui 1830 e pouco. Depois você tem a guerra civil, a dívida aumenta, gastos com guerra, a Primeira Guerra Mundial aumenta, Segunda Guerra Mundial a dívida explode, né? Veja aqui, ó, supera 100% do PIB da época. E aí quando você pega aqui também o período da Guerra do Iraque, você também tem aí 2010 um aumento da dívida, bem substancial. Então, aqui continuando o texto, vamos voltar aqui. Então veja, como o PIB é uma medida aproximada da base tributária do governo, uma redução na razão dívida-PIB indica que o endividamento do governo está se contraindo em relação à sua capacidade de aumentar a arrecadação. Então, assim como a gente vê a arrecadação do governo em relação ao PIB, o governo norte-americano arrecada 30% do PIB.
mas a sua dívida é 150% do PIB, digamos, ou 100% do PIB, significa que este governo precisaria de 3, 4 anos de arrecadação para, digamos, zerar o seu estoque de dívida, claro, desconsiderando aí os gastos. Então, essa comparação, essa mediação entre PIB, arrecadação, PIB e dívida é algo comum na economia que sugere, portanto, uma capacidade de percepção de como está o desempenho da economia. Portanto, isso sugere que o governo está, de certa forma, vivendo de acordo com seus meios. Por sua vez, uma razão dívida PIB crescente significa que a dívida do governo está crescendo em relação à sua capacidade de arrecadar. Isso é frequentemente interpretado como sinal de que a política fiscal, ou seja, os gastos do governo e os impostos, não pode ser sustentada indefinidamente nos níveis atuais. Então, essa aí é a percepção que existe em torno disso. Ao longo da história, a principal causa de flutuações da dívida pública nos Estados Unidos é a guerra, né? Então, quando ocorrem guerras, os gastos do governo com defesa nacional aumentam substancialmente para pagar os soldados e pelos equipamentos militares. Os impostos também costumam aumentar, mas muito menos que os gastos. O resultado, portanto, é um déficit orçamentário e uma dívida pública crescente. Então, quando a guerra termina, os gastos do governo diminuem e a razão PIB também começa a declinar. Então, isso aí é uma coisa tranquila. Há duas razões para acreditar que o financiamento da guerra pelo endividamento seja uma política adequada. Primeiro, ele permite que o governo mantenha as alíquotas dos impostos mais estáveis ao longo do tempo. Então, surge uma guerra, eu vou passar a ter um gasto extraordinário, é muito melhor eu recorrer à dívida do que simplesmente aumentar muitos impostos de maneira abrupta, que podendo criar aí, paralelamente à guerra, um descontrole econômico, uma recessão econômica por conta de excessos tributários. Então, sem financiamento pela dívida, as alíquotas elas teriam de aumentar muito durante as guerras e isso causaria um substancial declínio na eficiência econômica. Segundo, o financiamento das guerras por meio da dívida desloca parte dos custos das guerras para as gerações futuras que terão de pagar essa dívida pública. Então, isso aí, consequentemente, faz parte do jogo de como se organizam as contas públicas no mundo contemporâneo. É possível defender que isso representa uma divisão justa do ônus, porque as gerações futuras oferem parte dos benefícios quando uma geração anterior trava uma guerra para defender a nação de agressores estrangeiros. Um grande aumento da dívida pública, que não pode ser explicado pela guerra, é o que se deu a partir de 1980 aproximadamente. Então, quando o presidente Ronald Reagan tomou posse em 1981, ele estava comprometido com uma redução de impostos e do tamanho do governo. Mas ele descobriu que reduzir os gastos do governo era mais difícil politicamente que diminuir impostos. O resultado foi o início de um período de grandes déficits orçamentários que perdurou não só no governo Reagan, mas também por diversos anos depois. Como resultado, a dívida pública lá nos Estados Unidos aumentou de 26% do PIB em 80 para 50% do PIB em 1993, quando entra o Bill Clinton. Como vimos anteriormente, os déficits orçamentários do governo reduzem a poupança nacional, reduzem o investimento e reduzem o crescimento econômico de longo prazo, sendo exatamente esse o motivo pelo qual o aumento da dívida pública nos anos 80 incomodou tanto economistas e formuladores de políticas. Quando Bill Clinton adentrou o Salão Oval em 93, reduzir o déficit era seu objetivo principal. De forma similar, quando os republicanos assumiram o controle do Congresso em 95, a redução do déficit ocupava um lugar privilegiado em sua agenda legislativa. Ambos os esforços reduziram substancialmente o tamanho do déficit orçamentário do governo e, consequentemente, acabou surgindo um superávit. Como resultado, lá no final da década de 90, a razão dívida PIB estava declinando novamente. Então, veja aí um pouco da história do que acontece lá com as finanças, com a dívida pública dos Estados Unidos. A razão dívida PIB começou a aumentar de novo durante os primeiros anos do governo George W. Bush,
quando o superávit orçamentário converteu-se em déficit. Houve 3 razões para essa mudança. Primeiro, o presidente Bush assinou a lei de corte de impostos que havia prometido durante a campanha de 2000. Segundo, em 2001, a economia passou por uma recessão, que foi a recessão das empresas .com. Lembrando que no mercado norte-americano houve uma explosão de empresas, uma explosão negativa, não, neste caso não um boom, mas uma falência generalizada de empresas do chamado .com, que automaticamente diminuiu a arrecadação tributária e aumentou os gastos do governo. Terceiro, os gastos com segurança interna, após os ataques de 11 de setembro de 2001 e as guerras subsequentes no Afeganistão e no Iraque, levaram ao aumento novamente dos gastos do governo. Então veja, um aumento verdadeiramente dramático da relação dívida-PIB começou a ocorrer em 2008, lembrando que em 2008 nós tivemos a crise do subprime, que criou mais uma vez uma outra crise monumental, essa aí uma crise de cunho econômico, lá no seio da economia americana. À medida que a economia experimentou uma nova crise financeira e uma recessão profunda, um tópico que abordaremos mais detalhadamente em capítulos seguintes. A recessão automaticamente aumentou o déficit orçamentário e algumas medidas políticas aprovadas pelos governos Bush e Obama, destinadas a combater a recessão, reduziram a receita tributária e os gastos do governo aumentaram mais ainda. Então, mais uma vez, uma crise, a arrecadação do governo sempre diminui porque é uma relação com o PIB se contrai e, consequentemente, o governo passa a gastar mais para lidar com os problemas que a crise gera e isso, consequentemente, cria enormes dificuldades. Em 2009 e 2010, o déficit orçamentário do governo federal foi para aproximadamente 10% do PIB, a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que isso aqui, esse número aqui, ele está incorreto. Provavelmente, o autor ia colocar aqui 100%. A gente pode até dar uma verificada. Então, em 2009 e 2010, o déficit orçamentário do governo federal foi de aproximadamente 10% do PIB, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Então, esse dado aqui no texto, ele está incorreto, ó lá. A gente pode ver aqui, ó, que ele é verdade, ele subiu 10%, então tá correto mesmo em relação ao período anterior. Então, note aqui um aumento, né? E depois aqui, 2008, 2009, veja como o déficit dos Estados Unidos, ele sobe aqui, já ultrapassa a casa aqui dos, talvez, 65%, 70% dívida PIB. Então, esse dado aqui tá correto. Vamos ver aqui em 2009 e 2010, o déficit orçamentário do governo federal foi de aproximadamente 10% do PIB, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, esse dado está errado, porque como a gente viu no gráfico, ele é um dado superior a 60%. Então, aqui existe um erro no livro do Menkiel, um erro na tradução, um erro de digitação. O empréstimo para financiar esse déficit levou ao aumento substancial na razão dívida-PIB mostrada na figura. Colocar o orçamento federal de volta em um caminho sustentável com uma razão estável ou em declínio da dívida-PIB é um dos grandes desafios políticos que enfrentarão as futuras gerações de políticos, ou seja, o déficit uma hora precisa ser pago e muitas